Lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, amados, nós vamos ler a partir do verso de número 9, bem rapidamente. Como os irmãos notaram, o bispo não pôde vir. Na realidade, a pastora Elizabeth está trabalhando, atuando em Cotia, e com a saída dela, a sede fica um tanto quanto desguarnecida, então há necessidade de o bispo ficar ali. Então, glórias a Deus, amém, amados, é um tempo, e daqui a pouco as coisas entram nos seus eixos novamente, para a honra e glória do nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Estão chateados que o bispo não veio? Sim. Estão chateados que ele não vai pregar? Sim, eu também. Aleluia. Aí, cabe, quem que tem que correr? Pastor Wilson, ô glória. Mas Deus será comigo também, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. O que está escrito aí? Em 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 9, quero ver e ouvir todo mundo lendo bem alto. Vamos ler? Então ele me disse, vamos ler esse texto que está aqui para a gente ler tudo a mesma coisa. Vocês enxergam aqui? Não, sabia que não. Tem que apagar a luzinha lá, o presbítero vai fazer esse favor. Ô glória. Amém. Agora, todo mundo vendo? Está todo mundo colhendo uma boa visão? Amém. Então diz lá, e ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. A gente vai fazer diferente agora. Está vendo? Tem vírgulas, pontos finais, está vendo ali? Então os homens vão começar. Quando tiver 2 pontos, vírgula, a gente para, as mulheres entram. No próximo sinal, as mulheres param, os homens entram. Vamos ver se vocês são corpo que estão debaixo da mesma visão. Homens, vamos lá. E ele me disse, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade antes me gloriarei nas minhas fraquezas. Todos juntos. 2 Coríntios 12. Está muito bom isso aí, hein? Povo que anda junto na mesma visão. Ô, glória. Sabe, amados, quando a palavra do Senhor diz aqui, ó, por isso de boa vontade antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que, quando a gente lê a fim de que, a ideia deste termo já nos remete à própria ideia da colheita, porque a fim de que já aponta, né, um resultado. Quando a gente tem dentro de uma frase palavras como essa, ou né, expressões como essa, a fim de que, não dá a ideia de que então aquilo gerará um resultado, ou seja, é a relação de uma causa e de um efeito, não é verdade? Então assim, ó, a colheita que é gerada na vida do crente, que consegue chegar nesse nível aqui, ó, de ter boa vontade para se gloriar nas próprias fraquezas, não é para qualquer um, não é verdade, amados? É um nível de excelência espiritual, quando o crente nessa terra consegue viver a plenitude deste princípio espiritual, ter alegria, viver de boa vontade, ter iniciativa, não parar nunca, apesar de que as circunstâncias sejam negativas, e a fraqueza dá a ideia justamente disso, um momento de dificuldade, um momento de abalo, um momento de perda, um momento de luto, um momento de dor, um momento de desemprego. Tudo isso, amados, está gerado aqui, está simbolizado nas minhas fraquezas, coisas que Paulo teve e coisas que você e eu também temos. Paulo começa esse texto falando do espinho na carne, pelo qual ele havia clamado a Deus insistentemente 3 vezes, que simboliza não só, né, 3 orações, mas, na realidade, uma sequência firme, convicta de buscar a Deus, ou seja, ele buscava o Senhor dia e noite, insistentemente, para que Deus o livrasse daquele espinho, que era a sua fraqueza naquele momento. Porém, amados, ao ouvir a resposta de Deus, de que ele não removeria aquela fraqueza, mas daria a Paulo condições de suportar, então, sabendo dessa força extra, sabendo dessa intervenção de Deus na vida dele, sabendo que agora ele não teria que
lutar somente com as próprias forças humanas, mas viria sobre ele um poder encampado de Deus, algo que viria sobre ele, então ele passa a encontrar motivos para continuar lutando, ou seja, a fraqueza agora desce e sobe o homem espiritual valente, o homem espiritual insistente, teimoso, o homem espiritual que não se entrega e que, portanto, amados, colhe na vida benefícios tremendos, e a colheita dessa condição espiritual, de se gloriar nas fraquezas, é que há o repouso sobre ele do poder de Cristo. Agora eu vou te contar algo maravilhoso, que vai deixar isso muito mais lindo. A palavra repouse, aqui, a fim de que repouse, essa palavra repouse no original grego, é o mesmo termo usado para a palavra tabernáculo. E você sabe o que é o tabernáculo? Era o templo, né? Itinerante, o templo que foi construído, aquela tenda da congregação, né? Que Deus mandou que Moisés, lá na saída, lá durante a peregrinação no deserto, Moisés recebeu de Deus a incumbência de edificar, construir o tabernáculo, que era feito de madeiras, de lonas, de tecidos, de metais preciosos, de madeiras de acácia, que tinha lá o lugar santo dos santos, o lugar santo, e o lugar onde ficava a área externa, onde o povo depois podia ficar ali ao redor. E a palavra de Deus diz que a glória de Deus descia sobre esse tabernáculo, sobre a tenda da congregação, na peregrinação de Israel no deserto. Então, amados, esse termo repouse, né, nós poderíamos ler assim: a fim de que tabernacule sobre mim, ou seja, o verbo agora, né, em vez de um substantivo tabernáculo, que é o lugar da habitação de Deus, o lugar onde desce a glória de Deus, agora transformado em verbo. Então assim, a fim de que sobre mim tabernacule a glória de Deus. E sabe qual é essa glória de Deus? É exatamente o Shekinah do Senhor, é a glória incandescente, poderosa, aleluia, que, amados, enche a casa dele, é a própria presença de Deus. Então, amado, em nome de Jesus, esta semana, firme os teus pés na causa, firme os teus pés na luta, firme os teus pés nas dificuldades, firme os teus pés nos caminhos de pedregulhos, firme os teus pés nos caminhos do deserto, da enfermidade, da luta financeira. Continue, porque a tua colheita será a Shekinah de Deus na tua vida, aleluia. Este termo repouse, Paulo estava dizendo nada mais, nada menos de que o esforço dele, a concentração, sabe, amados, a teimosia até de continuar crendo em Deus, apesar da dor, da luta, geraria uma colheita da glória, da Shekinah de Deus. Quer que eu te diga mais sobre essa Shekinah? Quando, aleluia, na inauguração do templo, agora o templo físico, o templo construído com pedras, o templo, uma edificação estruturada lá em Jerusalém, feita por quem? Quem edificou o templo em Jerusalém? Um homem chamado Salomão, lembram? E quando ele então vai fazer a consagração daquele templo, e ele então executa ali todos os rituais de sacrifício, de oferta agradável, pacífica, oferta de libação, todas as ofertas que estavam prescritas na lei, muitos milhares de animais apropriados, adequados ao sacrifício foram ali entregues em sacrifício santo a Deus, uma festa, todo o povo em redor do templo, milhões de pessoas colocadas, separadas por tribos, eram 12 as tribos de Israel, os cantores, os que tocavam instrumentos, os que salmodiavam, os sacerdotes, toda a linhagem de sacerdotes, os profetas, as autoridades civis, todas ali diante daquele templo. Então, quando Salomão começa a orar, quando ele começa a dedicar a Deus, a Bíblia diz que a glória do Senhor encheu aquele lugar. E sabe o que aconteceu? Nenhum daqueles homens puderam permanecer de pé. Tal era a glória de Deus dentro daquele lugar. A glória de Deus repousa sobre a tua vida, aleluia, por o poder de Cristo, para fazer você chegar no teu campo, na tua vinha, para você colher em nome de Jesus. Não vale a pena perseverar? Agora eu te convido a abrir comigo lá no livro de Ruth.
Eu vou sair um pouquinho desse roteiro do jejum desse terceiro dia, vou sair um pouquinho dos textos, tal, porque ele na realidade tem muito daquilo que ontem o pastor Lucas pregou e eu mesmo na segunda-feira ministrei, mas a gente vai dar uma pegada um pouco diferente, mas contendo aquilo que é o principal e diferente deste dia, que é exatamente, amados, uma visão fixa, um olhar, amados, focado naquilo que a gente quer, naquilo que a gente está buscando. Quem tem projeto de vida aqui, levanta a mão. Quem aqui pode dizer de sã consciência, chega, já alcancei o que eu queria, não quero mais nada nessa vida, agora eu só quero esperar a volta de Jesus, estou satisfeito, não preciso mais nada. Tem alguém aqui nessa situação? Porque nós já vamos orar e vamos pedir para Deus levar logo. Tu não tem mais nada o que fazer nessa terra. E a oração é forte, hein? Vai ter 318 aqui, nós vamos fazer você passar no meio. Então, não tem ninguém nessa situação? Então, tem gente que sonha aqui ainda, tem? Quem sonha? Quem tem projetos de empresa aqui? Quem tem projetos de ampliar a casa? Quem tem projetos de comprar carro novo aqui? Ô, glória! Quem tem projeto de ser presidente de uma corporação, uma organização multinacional? Ô, glória a Deus! Hein, Gui? Quem sabe você vai ser diretor, vice-presidente das organizações lá, como chama? Mercadocar. Está lá ainda, né? Ô, glória! Continua lá. Ô, louvado seja Deus! Paga o preço dos primeiros passos, porque daqui a pouco as coisas vão começar a acontecer e você vai ver como vão te enxergar lá. Você vai ver como Deus vai dar visibilidade para a tua vida. E para você também que me ouve nesta noite, Deus vai falar de você. Deus vai te representar. O teu currículo, aleluia, será Deus diante dos homens em nome de Jesus. Ele vai falar de você. Ele vai fazer aparecer os teus dotes, os teus dons, os teus talentos. Ele que vai fazer ficar expresso os resultados das tuas ideias, dos teus planos, dos teus planejamentos, aleluia. É Deus quem jogará um facho de luz, que fará com que todos os homens vejam, aleluia, as tuas ideias, a tua criatividade, aleluia, o teu poder de decisão, oh, aleluia, as tuas metas, oh, glória a Deus, é Deus quem mostrará, eu creio, em nome de Jesus. Porque a glória do Senhor vai tabernacular na tua vida. Aleluia, diga assim, eu quero que a glória de Deus tabernacule, de novo, tabernacule na minha vida. Amém? Agora, para que isso aconteça, às vezes a gente precisa ser esvaziado. Então, calma. Se você tem perdido algumas coisas, se você tem sentido falta de algo que já não é mais teu, se você tem sentido, sabe, algum tipo de prejuízo, se alguma coisa tem sido tomada de você, não se preocupe, pode não ser o mal, pode ser Deus esvaziando a tua cesta, para que ela fique vazia e Ele ponha novidade da terra dentro dessa cesta poderosa. Amém, amados? Aleluia. Às vezes reputamos as nossas perdas, aleluia, como perdas. Às vezes reputamos os nossos prejuízos como prejuízos, mas às vezes Deus nos está tirando algo que parece bom, mas para nos dar algo muito melhor em nome de Jesus. Ou então você precisa ter paciência. Deus às vezes está tirando do teu cesto o que já não deve mais estar, para pôr o novo dele, eu creio em nome de Jesus. Amém? Oh, glória a Deus. Vai tabernacular a glória do Senhor na tua vida. Essa fraqueza é só um trampolim do impossível de Deus. Essa fraqueza é o Deus do impossível, utilizando algo para poder fazer você ser lançado num alto do impossível, da realização do impossível. Porque esse é o Deus que eu sirvo. Esse foi o Deus que Ruth serviu. E este Deus continua agindo da mesma forma, desde esses dias de Ruth, há muitos séculos passados. Porque Deus não varia, Deus não tem sombra de variação. Deus é o mesmo hoje, o mesmo Deus que foi ontem e continuará sendo para toda a eternidade. O Deus que agiu em Ruth vai agir na minha vida e na tua hoje, em nome de Jesus. Amém? Oh, glória a Deus. A palavra do Senhor
diz lá em Rute capítulo 2, verso de número 1. Tinha Noemi um parente de seu marido. Todos abriram? No Rute capítulo 2, verso de número... Aliás, quero ler o último versículo do capítulo 1, o 22 do 1, antes do 2 aí. Rute 1, 22 diz: assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Rute a sua nora, a moabita, e chegaram então a Belém, quando, queridos? No princípio da colheita de cevadas. Oh, glória a Deus! Nós sabemos muito bem a história, pregamos já muito já se ouviu falar de Rute, e a gente conhece a história daquela família que foi embora de Belém, foi lá para a terra estrangeira. Lá as coisas não aconteceram conforme deveria. Noemi tinha o seu marido chamado Elimeleque, lembram? E lá o marido morreu, tinha 2 filhos, os 2 filhos se casaram com 2 moabitas lá, Rute e esqueci o nome da outra, Ofni, né? Orfa. Ofni e Finéias é a filha dos outros lá, né? Então, Orfa e Rute, 2 filhas, dentre as filhas lá da terra de Moabe. E a palavra de Deus diz que aqueles 2 filhos de Rute, então, se casaram com ambas, né? E os maridos, depois disso, morreram. Ficou, então, somente as 2 noras e Noemi. E a palavra de Deus diz que lá para as tantas, depois de nada ter dado certo, esvaziada de tudo, e extremamente triste, abatida, quase à beira de uma morte emocional, de uma síncope mesmo emocional, Noemi resolve voltar para a sua terra, porque ouve dizer que as coisas estavam mudando ali. Então ela parte imediatamente de volta para a sua terra, volta então para Israel, mais precisamente para a cidade de Belém. Vem com ela as suas 2 noras, uma no meio do caminho, né, encerra aquele ciclo. Ela foi até onde pôde a sua fidelidade ir, porém lá naquele momento ela decidiu não continuar mais. Então Orfa volta para Moabe, continua a viagem. Então Rute e Noemi, sogra e nora, agora chegam então lá em Belém. E a palavra de Deus diz que quando elas nessa peregrinação de volta chegam em Belém, justamente elas chegam no dia da colheita. Amém, amados? Então você vê que nesse quadro de ida e volta, compreendeu luto, compreendeu morte, compreendeu perda, compreendeu atitudes erradas, decisões precipitadas, compreendeu deserto, falta de dinheiro, enfermidade emocional, certamente muita enfermidade física. E no ápice de toda essa fraqueza, elas encontram forças para chegar, e Deus as impulsiona, Deus as faz continuar a andar rumo a Belém. E este é o papel de Deus na nossa vida, este também é o papel do Espírito de Deus na tua vida e na minha, aleluia. Quando a nossa vida permanece ou está em meio a uma fragilidade emocional quase que desistente, o Espírito vem e sopra, o Espírito vem e empurra, o Espírito vem e manda anjo cutucar. Vai, anda, continua, marcha, vai, você vai conseguir. Deus hoje tem uma palavra estimuladora: não desista, anda, continua, vai para Belém, porque quando os teus pés serem colocados naquela terra, você vai chegar num momento propício. Deus está gerando um momento propício. Eu profetizo na tua vida, Deus hoje, agora, nesse momento, está trabalhando em prol daqueles que o amam, e Ele está mexendo os pauzinhos, Ele está mexendo corações, Ele está mexendo assinaturas, Ele está mexendo carimbos, Ele está mexendo, aleluia, gavetas, Ele está trazendo a memória, Ele está realçando coisas, para que quando chegar o tempo certo, você chegue em Belém no tempo da colheita, aleluia. Por isso não desista, vai andando, vai marchando, chora, não tem problema, sabe, grita, não tem problema, desfalece, não tem problema, mas caiu, desfaleceu, levanta, sacode o pó e vai continuamente em direção a Belém. Não para. Esta é a palavra de Deus hoje para a tua vida. Não para. Amém. E quando então aquelas duas viúvas pobres, 1 centavo sequer não tinham no bolso, nem reputação tinha, porque a sua própria desistência, quem sabe, e a própria ida daquela família embora para uma terra estranha,
tenha, inclusive, mexido com a reputação daquela família, agora voltam, então, amados, sem nenhum tostão no bolso, com pouca honra, quase nenhuma, reputação zerada, um abatimento extremado. E a palavra de Deus continua dizendo aqui, ó, no verso 21, um pouquinho antes, olha o que Noemi fala, no verso 20, porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, mas me chamais por Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. E aí então, ditosa, ela disse, eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Sabe, amados, desde segunda-feira nós temos ouvido assim, de Deus não se zomba, não é isso? Não podemos transferir para Deus a responsabilidade das nossas más escolhas. Noemi escolheu mal, o marido de Noemi escolheu mal, fizeram tudo errado. Porém, amados, a graça de Deus agora vai ocupar espaço. Aquilo que foi precipitado vai ser tirado do coração dela. Aquilo que foi resultados ruins e lembranças só de desgraça vai ser tirado. Deus vai começar a mudar o coração. Deus vai começar a mudar o sonho. Deus vai começar a mudar a visão em nome de Jesus. E aí eu entro com uma segunda profecia na tua vida. Deus vai mudar a tua visão. Deus vai dar uma nova visão. Deus vai fazer você sonhar de novo. Deus vai fazer você cogitar de sucesso, de vitória. Deus vai pôr no teu coração coragem suficiente para dizer, no Senhor, eu posso. Amém. Porque esta vida quer tomar o teu otimismo, esta sociedade corrompida quer roubar a tua coragem, este mundo completamente desajustado, sabe, amados, quer roubar da gente, sabe, o valor de uma visão de conquista, de um empreendedorismo, de um acreditar de que amanhã Deus vai fazer maravilha. Mas o diabo, nem este mundo e nem a nossa própria carne poderá tirar a visão que Deus hoje quer colocar em nós, em cada um de nós. Você vai andar como aqueles que sonham, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Eu creio em nome de Jesus. E elas chegam no momento oportuno. E a Bíblia diz, ó, e tinha Noemi um parente de seu marido, o senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo, então apanharei espigas, atrás daquele que me favorecer. Então ela lhe disse, vai, minha filha. Então chegando ali aquelas duas mulheres, Ruth, que representa essa porção poderosa de Deus na nossa vida, que é a graça de Deus, e sem a graça, amados, nós não colheremos nada nunca. A graça de Deus é completamente fundamental para esse ciclo de semeadura e colheita no futuro. A graça de Deus, aquela graça que a gente leu a respeito lá em 2 Coríntios 12, a tua graça, Senhor, me basta, oh glória a Deus. Essa graça está representada nessa mocinha chamada Ruth, que cansada, viúva, pobre, ao lado de uma mulher que preferiu trocar o nome de agradável por amargosa, ou seja, uma pessoa que não estimulava muito, uma pessoa que na realidade, se dependesse dela, nada ia dar certo. Mas você vê Deus aqui, através do estímulo de Ruth, ela consegue então dizer, olha, se tu me deixares, se tu permitires que eu vá a um campo que eu não sei aonde será, desconhecido para mim, mas se eu achar graça de alguém, de algum dono de campo aí de cevada, então eu vou lá e vou pedir condições e liberação para eu colher, nem que seja sobras. Mas ela disse, perceba a palavra do Senhor dizendo aqui, ó, diz aqui, ó, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas. Então veja, amados, como que ela tenta romper com todo o espírito amarrador, com todo o espírito impedidor. Ruth, amados, é a graça do Senhor que vai te dar autoridade para olhar para o mundo espiritual e dizer àqueles que te impedem, aqueles que atrasam teu caminho, você vai dizer assim, eu em nome de Jesus te digo, deixa-me ir em nome de Jesus. Como Moisés, diante de Faraó lá no Egito, por diversas vezes, mas insistentemente dizia, deixa o meu povo ir. E Faraó dizia, não. Quando dizia sim,
no dia seguinte dizia não de novo e não permitia Israel ir, né, conforme tinha dito no dia anterior. Mas Moisés, não obstante isso, não desistia. E a cada ida até Faraó era mais poder de Deus sobre a vida de Moisés, que começou com milagres tremendos, mas que foram sendo aumentados, pragas terríveis, uma atrás da outra. A cada negativa do Faraó, Moisés recebia mais graça poderosa de Deus. E quando ele então levantava o seu cajado, quando ele usava aquela vara que o acompanhava, oh glória, um poder extraordinário impactava o Egito. Então, amado, diante de um não, aleluia, você vai continuar insistindo e você vai declarar que todo bloqueio espiritual, todo agente de impedimento que está querendo tardar o teu caminho, ele vai cair por terra. Resultados que demoram para vir, portas que não estão se abrindo, podem estar amarradas. Noemi tinha o coração amargoso, que não estava muito otimista, muito pelo contrário, mas Ruth com jeitinho diz, deixa-me ir. E a palavra foi essa, olha o que a graça vai dizer para você. Vai, minha filha, oh glória a Deus, vai, meu filho, vai fazer a obra, vai buscar tua conquista, porque todo espírito amarrador caiu por terra em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta. Há alguma área da tua vida que você sente que quando parece que vai acontecer, para? Vamos ser sinceros, estamos aqui num grupo de pessoas. Eu tenho na minha vida, você tem? Levanta a sua mão. Parece assim, ó, hoje vai dar certo. Está tudo combinadinho, está tudo ornando. Hoje vai. Já ligou para o pastor, já ligou para o líder de intercessão, ó. Já pode parar de orar aí, porque a bênção já foi liberada. E aí então nós vamos fazer um culto de ação de graça, ô glória. É muito mais gostoso fazer culto de ação de graça do que oração de intercessão. Quem não é melhor? Que tipo de oração é mais interessante fazer? Aquela de obrigado Senhor ou aquela Senhor me ajuda? Obrigado Senhor, né pastor? A pastora que é líder de intercessão, muito mais gostoso é fazer. Mas eu vou te falar uma coisa, não é a mais frequente, ou não é? Entre ações de graça sempre tem a petição, não é? Ô glória, mas é assim. Só que toda oração que começa pedindo, termina agradecendo, em nome de Jesus. Toda oração que começa clamando, termina, aleluia, pela fé, com ação de graça, porque Deus concede os desejos do vosso coração, em nome de Jesus. Mas para isso, esse espírito de impedimento vai cair por terra. Noemi estava completamente estagnada, sabe, estava completamente desamparada, estava completamente desanimada, não via perspectiva, não tinha sonho, dormia e não sonhava. Mas Ruth, que é a graça do Senhor, interveio no seu coração. Ela disse, vai, eu declaro esta palavra na tua vida, você vai ouvir em nome de Jesus, vai, aleluia, palavras de liberação na tua vida em nome de Jesus. Eu creio, e a palavra do Senhor diz, então ela se foi, no verso 3, e chegou ao campo e apanhava após os segadores. E por o quê? Quem lê comigo? Por casualidade ou por sorte, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Esse é o Deus que a gente serve, amados. A palavra do Senhor nos garante que atrás dos nossos ouvidos sempre haverá uma voz que dirá assim, este é o caminho, andai por ele. Muitas vozes podem se manifestar atrás de teu ouvido, mas você saberá qual é a voz do teu Deus, porque a palavra do Senhor diz, Jesus disse, ei, aleluia, as minhas ovelhas me conhecem, elas ouvem a minha voz e me conhecem, sabem quem eu sou, aleluia. Muitos maus conselhos podem se manifestar, muitas palavras desorientadoras podem vir, muitas palavras de ameaça poderão se manifestar, notícias ruins, sabe, maus rumores, mas entre muitos maus rumores virá a voz do Senhor que te fará andar pelo caminho correto, o certo. Você chegará no campo onde você vai colher com autoridade. Todo espírito de engano está repreendido. A gente acabou de pisar em espíritos impedidores, não foi? Vamos pisar em mais um pela fé? Espírito de engano, eu piso em você agora. Sai em nome de Jesus.
Porque quando, amados, estamos nesse processo de conquista, o inimigo tentará nos dar um caminho alternativo, quase que semelhante a um caminho de bênção. Porque o diabo, amados, ele se traveste de luz. O diabo, ele se disfarça de bom moço. O diabo, amados, consegue através de sorrisos, através de um semblante ameno, ele consegue enganar. Mas a intenção é distrair do verdadeiro caminho, do lugar do teu campo. Diga assim: Senhor, eu quero colher sim, mas no campo que o Senhor me der. Amém, amados? No campo que Deus te der. Lembram-se quando chega num dado momento em que Abraão estava a caminho daquela peregrinação obediente, e num dado momento começou a ter problemas com o seu sobrinho. Lembram, amados? Como se chamava o sobrinho de Abraão? Ló. E aí o que acontece? A Bíblia diz que Ló enriqueceu bastante. Estava andando ao lado de um homem próspero, que estava ensinando a ele todas as coisas. Num dado momento, ambos ficaram tão grandes que já não cabia mais na mesma terra animais, servos, tendas, criadagem. Não havia mais como ambos permanecerem juntos, porque estava dando litígio, estava dando problema. Então chegou uma hora que havia agora necessidade de uma separação. E Abraão dá a oportunidade a Ló de escolher primeiro. E a palavra de Deus diz que ele olhou para as campinas do Jordão, não é verdade? Não tinha aparência de bênção, pastor? Descreve as campinas do Jordão segundo o seu conhecimento. Bem alto. Lindo. Tinha água lá, pastor? Tinha rios, pastos, né, a dar com pau. Quem que não ia querer uma terra dessa? Fala para mim, pastor. Hein? Você não queria uma terra dessa? Você olha assim, ó, campina verdejante, árvore de tudo quanto é tipo, pastos, aqui no Acalmar, rios, fontes de água. Ló olhou aquilo, não orou, não pediu sabedoria, não pediu conhecimento, não pediu entendimento, não pôs um altar ao Senhor, não acendeu. Isso ele não aprendeu com o tio dele. Falou assim: tio, eu quero ir para cá. Abraão olhou, coçou a cabeça, deve ter puxado também um pouco da barba. Rapaz, escolheu bem. Mas tá bom, então vai. Para mim sobrou o quê? Esse lado aqui, o que tinha desse lado aqui, pastor? Deserto. Desse lado aqui, não tinha terra verdejante, não tinha rios de água, não tinha absolutamente nada, tinha um desertão. E Deus disse: vai por esse caminho. Então, amados, nem sempre as aparências podem determinar que aquilo é uma bênção ou não. Porque, amados, as coisas de Deus são absolutamente loucas. As coisas de Deus são completamente, amados, elas são diferentes das coisas deste mundo. Se você orar a Deus e Deus colocar um sentimento, colocar uma verdade no teu coração, vai por ela, ainda que aquilo não tenha aparentemente, não tem uma aparência imediata de bênção. Não vá no imediatismo do ímpio. Deus, ele edifica, ele começa das estruturas de baixo, ele começa, amados, das colunas que vão enfiadas na terra, ele começa, amados, uma edificação, não pelo acabamento, ele começa pelo fundamento. Deus está trabalhando o teu fundamento, sabe, amados, é a parte mais difícil de fazer, é a parte mais demorada de fazer, é a parte mais dura que se tem que fazer, sabe, amados, é cavar, é injetar concreto no chão, amados, edificar uma casa na rocha, tem que fazer buraco na rocha, tem que machucar a mão, demora, mas, amados, é assim que Deus faz. Deus não trabalha lentamente, Deus trabalha gradualmente. Só que é o seguinte: quando o andar de baixo fica pronto, não cai, pode construir em cima, em nome de Jesus. Você não vai construir com materiais tipo feno, nem palha, nem madeira. Você vai construir com ouro, prata, pedras preciosas. É esse o material que Deus tem para te dar. Mas onde se encontra ouro? Onde se encontra esmeralda? Onde se encontra prata? Lá no fundo da terra. Deus te dá hoje força para continuar cavando, esperando, aguardando, sendo honesto, sendo honrado, tendo atitudes decentes, sendo santo, ou preferindo ser amigo da verdade. É assim. Não vai dar atenção para nenhuma corrupção. Vem cá,
lá tem um jeitinho de você ganhar dinheiro. Uma assinaturazinha aqui, a gente vai ganhar milhares. Assina esse pontinho aqui, que vai fazer de conta que você veio, não precisa vir. Não, eu vou fazer tudo direito, eu não vou mentir, eu não vou enganar, eu não vou querer dinheiro de corrupção, eu não vou querer dinheiro de engano, eu quero aquilo que vem de Deus. É este o lugar onde Abraão anda, é no lugar do deserto, mas lá Deus vai fazer florescer, porque na Campina do Jordão, sabe o que tem lá? Tem Sodoma, tem Gomorra, tem lugar de destruição, morte, lugar que vai morrer debaixo de enxofre, mas lá no deserto, Deus é poderoso para fazer florescer. Eu profetizo, você vai colher, aleluia, mas vai colher num lugar inusitado, num lugar diferente do que você pensou, porque a bênção de Deus é assim, não é segundo eu penso, é segundo o que Deus quer. Amém? Deus vai te dar coração para amar o que é dele, em nome de Jesus. Eu creio, aleluia. E a palavra então ainda diz assim, ela se foi por casualidade. Amado, a graça de Deus nesse processo de colheita vai, aleluia, criar para você boa sorte. Vai criar para você coisas, amados, que quando você perceber, já estão ao seu domínio. Sabe assim, a boa sorte. Meu Deus, eu vim na hora certa. Sabe assim, hoje, Senhor, eu vou sair para comprar um edredom. Chuvinha, friozinho. O que você pensa em comprar? Edredom, tomar sopa, não é essas coisas assim? Quem que no frio pensa em comprar bronzeador? Quem comprou bronzeador essa semana? Mas quem já fez uma sopinha essa semana, levanta a mão. Ô, glória! Não é verdade? A gente não é uma sopinha, um chazinho com bolacha, um bolinho quente, não é assim? As estações levam a gente a sonhar com as coisas devidas da estação, não é verdade? Mas por que eu estou falando isso? Também não. Mas amém. Eu tinha um raciocínio aqui da casualidade. Aí você pensa em comprar um edredom. Senhor, eu vou sair para comprar um edredom. Aí você pega o busão, acha que é tudo natural. Pegou o busão lotado, desceu lá na 25 de março, ou lá no Brás, que é melhor. Botou lá no Brás, tal. Olha daqui, olha dali. Aí de repente você entra e fala, puxa vida, eu só tenho R$30 para comprar um edredom. Mas amém, eu não saio daqui sem edredom. E aí você entra nessa loja, sapia daqui, dali. De repente você fala assim, eu vou entrar nessa loja aqui. Estou sentindo no coração, entra naquela loja. Daqui a pouco você botou o pé, sai lá no alto-falante. Atenção, promoção. A partir desse momento, em 5 minutos, 5 edredons da melhor qualidade por R$30. Aleluia, glória, é assim que Deus vai fazer. Você vai sair para fazer uma coisa, de repente Deus vai te pôr dentro do lugar onde as coisas vão acontecer, dentro das tuas condições, em nome de Jesus. De repente você vai sentir um desejo de pegar o telefone e ligar para um cliente que sempre te disse não, mas você vai dizer assim, vou ligar, estou sentindo. Alô, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é o vendedor tal. Rapaz, eu estava pensando em você agora, me manda aí 10 caixas, não 10 não, 100 caixas do teu produto, porque eu quero comprar com você, aleluia. Deus vai te dar sorte em nome de Jesus. Deixa eu te perguntar, já aconteceu coisa assim casual? Aconteceu com você já? Fala aí, irmãos. Uma vez, só para a gente encerrar, nós estávamos sem carro, e pagando um preço, rapaz, difícil, porque a gente saía lá do 15 da Raposa por 35 lá de Cotia, e lá como chove é terra para chover, e parece que quando você não tem carro, chove mais. Tem uma coisa assim estranha, né, no ar, que quando você está sem carro, parece que resolve chover mais, fazer mais frio, né? E aí tem greve de ônibus, né? É só quando você não está sem carro. Quando você tem carro, as coisas parecem que ficam melhores, mas tá bom, tá no deserto, vamos embora, né? Então a gente ficou uns meses sem carro, e a obra lá, e a obra precisando, e a gente muitas vezes, ninguém morava para cá, todo mundo era de Cotia, busão, eu, patroa e os meninos, vamos embora, vamos de busão. Quantas vezes debaixo de chuva, às vezes saía de lá 10 horas, acabava o culto 10 horas, vamos embora que a gente está de busão. Pastor, eu precisava muito do aconselhamento, lá tinha muito disso. Amém, irmãos, vamos entrar aqui, aí dava mais ou menos 15 para meia-noite, acabava, né, o último ônibus, meia-noite e meia e tal, lá vem a família buscar pé, de busão de Cotia, lá para o 15, debaixo de chuva. Glória a Deus,
Deus, mas louvando ao Senhor, dando glórias ao Senhor e fazendo a obra. Nós não podíamos faltar, era uma época muito difícil, lá precisávamos estar ali. Amém, amados? E durou um tempo. Só que chegou uma hora, nós falamos, Senhor, nos faz sonhar. E Deus nos deu um sonho num domingo. De manhã acordamos, não fomos para a escola bíblica porque sonhamos e Deus disse, vai lá para Osasco, na Avenida dos Autonomistas. E vai lá, eu e a patroa. E a gente de mãozinha dada. Aparecia um casal de pombinho, apaixonado. E nós andávamos ali. E autonomista, amado, eu não sei se você conhece, não sei se já ouviu falar, mas é longo, é grande, pá chuchu. E tem agência de carro que não acaba mais, agência do lado de lá, agência do lado de cá. E a gente começou a andar e todas as agências naquele dia estavam fechadas. Nós falamos assim, meu Deus, estamos no deserto, gastamos dinheiro para vir aqui de ônibus e está tudo fechado. Ô glória, mas vamos continuar, estamos andando aqui. E lá na esquina tinha uma lojinha aberta. E estava lá, alguns carros expostos, a gente resolveu entrar e começamos a olhar daqui, olhar dali, e os valores exorbitantes, nada que a gente pudesse ter condição, e a gente falou assim, a gente tem condição de comprar um carro? Não, não temos. Por quê? Primeiro que a gente não tem dinheiro, segundo que o nosso nome está sujo, os dois nomes estavam sujos naquele dia, e então, amados, qual a chance de comprar um carro? Zero, né? Do ponto de vista humano, zero. Mas e quando Deus entra no negócio, qual é a chance de você comprar carro sem dinheiro e sem crédito? 100%! E eu vou te dizer uma coisa, nós entramos naquela loja, a gente olhou um ninho, amados, lindo, do meu jeito, da minha cor, do nosso tamanho, novinhos, não tinha um risco, não tinha nada, cheirava novo, era carro de um diretor lá do Bradesco que nem usava, amém, amados, era um carrinho que era para staff dele, para esses estafeta, né, que chama, esses boy de luxo, e o cara, nem sei, os pneus tinham os cabelinhos, o banco pretinho, tudo lindo, não tinha até toca-fita. E eu olhei aquele carro e a gente se apaixonou por ele. Aí sai de lá um gordão e fala assim, rapaz, tudo bem, tudo bem. Eu acho que não tinha cliente, o cara falou, vou catar esses caras. Entendeu? Eu falei assim, vai entrar numa fria, mas tudo bem. E aí começamos a conversar sobre o carro e o cara cresceu os olhos. Hoje eu vou vender um carro. Terá valido a pena ter aberto a loja hoje. E a gente lá, sem muito jeito para dizer assim, amigo, eu não tenho o mínimo de condição de comprar esse negócio. Aí ele falou assim, vocês querem esse carro? Eu olhei para ela, ela disse para mim, o quê? Nós queremos. Ele falou assim, quais são as condições que vocês têm? Eu falei assim, pensa em nada. Aí ele falou assim, pensei. Eu falei assim, está pior que isso. Ele falou, por quê? Eu falei, amigo, realmente as coisas estão muito difíceis. Aí ele falou assim para a gente, você lembra, Rô? Você lembra? O que ele falou para a gente? Vocês estão achando que eu estou inventando? Você lembra que... Não lembra? Ai, meu Deus do céu. Então, é assim, ele falou assim, hoje vocês não saem desse lugar sem levar esse carro. Eu vou representar vocês lá na financiadora. E vocês vão levar esse carro já é de vocês. Pode vir buscar amanhã, segunda-feira. Eu falei, amigo, não é possível. Amados, para encerrar a história, na segunda-feira, ao meio-dia, eu cheguei lá e saí dirigindo aquele carro. E esse carro nos serviu durante 6 anos. Eu montei a minha empresa do absolutamente nada. Eu só tinha aquele carro financiado. E eu não tinha nem daqui 30 dias condições de pagar a primeira prestação. Mas nesse ínterim, com o carro, eu e ela inventamos uma empresa doida. E a gente começou a trabalhar de porta em porta. No 3º dia de trabalho, eu já tinha dinheiro para pagar a primeira prestação. E aquele carro nos serviu 6 meses. Amados, é ou não é a graça... 6 anos. É ou não é a graça do Senhor em nossas vidas? Quem lembra de mim andando de uninho? Não sei se vocês lembram. Você lembra, pastor, quando eu chegava de uninho? Era aquele uninho, aquele abençoado, aquele uninho. No final, vendi para o bispo. Depois, quando eu pude comprar esse carro, eu vendi para ele. Amém, amados? E foi uma grande bênção. Ele ficou 3 dias com o carro, vendeu, comprou uma Kombi. Olha o caminho, a trajetória da bênção de Deus, da colheita do Senhor. Amém? Aleluia. Então é assim, eu vou te convidar a ficar de pé. Porque Deus é o Deus do impossível. Para ter ficado melhor, precisava que a pastora Roseli lembrasse dessa história. Mas, amém, glória a Deus. Você lembra que você saiu com o carro, né? Amados, esse é o Deus do impossível. Ruth chegou naquele campo simplesmente e começou a trabalhar. Aleluia. E olha o que a palavra do Senhor diz, só para a gente encerrar, eu só vou ler. Diz assim, e eis que Boaz veio de Belém
E disse aos seus segadores: o Senhor seja convosco. E lhes responderam eles: o Senhor te abençoe. E depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Lhe respondeu o servo: esta é a moça moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe. E disse ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após dos segadores. Assim ela veio, e desde amanhã ela está aqui até agora, menos um pouquinho que ela esteve em casa descansando. Então disse Boaz a Rute: ouve, minha filha, não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas, estarás atenta ao campo que cegarem, irás após delas. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai até as vasilhas e bebe do que os meus servos tiraram. Então, amados, de uma simples e humilde camponesa que estava propondo no coração pegar algumas espigas que sobravam, sabe quando as pessoas vão colhendo e caem as espigas que eles rejeitam? Ela vinha ali, já foi em final de feira, quando vai aquela gente humilde que não tem condições de comprar na banca, não vai para catar. Isso não é um quadro normal. As pessoas vão no finalzinho da feira para pegar, para fazer um sopão, um resto disso, um resto daquilo, o que o vendedor não quis, o que os compradores não quiseram, foi rejeitado. Ruth estava fazendo isso, mendigando. Porém, amados, quando ela chega ali e Deus é invocado naquele lugar, Boaz chega, que foi o remidor, foi aquele que comprou a sua liberdade, aleluia, e depois se casou com ela. A palavra de Deus diz que ele então a viu, a percebeu, Deus mostrando, amados, Deus fazendo Noemi, Ruth ser notada. É isso que eu estou falando para você. Deus vai fazer você ser visto, considerado, buscado, aleluia, e você vai receber esse tipo de liberação. Ó, pode ficar aí, ó. Vai junto com as catadoras. Você não vai pegar sobra não, você vai colher o que tem de bom e de melhor nesse campo. E quando você tiver sede, vai beber água, e você não vai precisar pegar não. Os meus servos vão te servir. Olha, guinada num dia de fé. Olha o que Deus fez na vida de Ruth. Um dia que foi necessário para Deus colocar Ruth de pedinte para a rainha daquele lugar. Por quê? Porque depois disso tudo, houve toda uma estratégia de Deus na vida dela, que ela veio a se casar com o dono desta eira, com o dono deste campo, chamado Boaz. Se casaram, tiveram filhos, e simplesmente eles foram os avós do pai de Davi, aleluia, a linhagem da qual veio surgir o nosso Redentor. Deus vai pôr uma geração de redentores, de remidores na tua vida, porque é esse tipo de autoridade que Deus quer gerar. Remidores, gente que virá para te dar oportunidade, para te dar, aleluia, salvo-conduto, para te dar autoridade, para liberar na tua vida poder de decisão, de reconhecimento da tua vida, do teu talento. Você vai colher. Deus só precisa de um dia para mudar a tua história. Eu sirvo esse Deus, e se isso não acontecer, vamos rasgar isso aqui e jogar fora, porque eu creio que vai acontecer em nome de Jesus. Amém, Ruth? Amém? Em nome de Jesus, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Aleluia, vamos orar. Aleluia, glória a Deus. Tem uma escala. Quem está na escala?